Professora, o uso do nome social já é uma realidade em instituições, no Enem, em concursos públicos. Qual a importância que isso teve para trazer de volta as pessoas à educação, às escolas? O nome social entra um pouco naquela questão dos apelidos públicos notórios, né? Então, é o nome no qual a pessoa se reconhece, no sentido de se apresentar socialmente, né? Aquilo como, então, ela é a forma como ela se apresenta à sociedade, mesmo não tendo um paralelo no seu registro civil. O movimento de travestis e transexuais há muito reivindicou o uso, passou um tempo reivindicando o uso do nome, o respeito ao uso do nome social, e isso teve um trabalho importante no sentido de resgatar essas pessoas a um contexto escolar, a um contexto educacional do qual elas muitas vezes eram alijadas por piadas, por discriminações e também por se sentirem constrangidas ao terem seus nomes, os nomes nos quais não se reconheciam, grafados nos documentos escolares. Então a questão da resposta chamada e o modo como isso provocava muitas vezes uma tensão e uma ridicularização dessas pessoas, né, que muitas vezes chamadas pelo seu nome civil eram expostas ao ridículo, ou então acabavam muitas vezes nem respondendo à chamada. Enfim, isso criava uma série de problemas também para que o professor pudesse acompanhar as atividades e a presença dessas pessoas em sala de aula. Também nós temos a instituição do nome social no Sistema Único de Saúde, né, para que essas pessoas tenham um melhor tratamento dentro do Sistema Único de Saúde, no qual muitas vezes elas já chegam fragilizadas, chegam necessitando de atendimento, né? Então muitas vezes elas se deparavam com uma situação discriminatória que acabava muitas vezes afastando ela, inclusive do exercício do direito à saúde, né? Então teve um papel muito importante, sim, né? Então nós temos cada vez mais pessoas transexuais e transgênero na universidade, em todos os espaços da sociedade. Só que é preciso avançar. O nome social, ele é importante, que seja reconhecido, que seja respeitado, mas nós temos que avançar no sentido de que nós tenhamos não apenas para as pessoas travestis e transexuais um apelido público notório, mas que essas pessoas realmente possam ser reconhecidas dessa forma também em seus documentos civis. Então, atualmente, nós temos, com base na Lei de Registros Públicos, nós temos a possibilidade de alteração do prenome, e que isso, de certo modo, também alcança as pessoas travestis e transexuais, na medida em que essa lei é antiga, na verdade, mas ela trata no sentido de que, quando o seu nome lhe expuser ao ridículo, você pode ingressar com uma ação no sentido de retificar o seu nome, né? E existe e elas se sentem ridicularizadas quando há uma discrepância entre a sua identidade socialmente construída e aquilo que está registrado nos seus documentos, né? Então, existe um projeto de lei, que é o projeto de lei João Nery, que é o projeto de lei de identidade de gênero, no modo daquele que nós tivemos na Argentina, que vem justamente no sentido de que esse procedimento ele seja simplificado, que não haja necessidade de ingressar com uma ação judicial de retificação de registro civil, mas que essa modificação ela possa ser promovida em cartório, né? E não apenas haja a possibilidade de retificação do nome, mas também a retificação do gênero, para que se adeque àquele gênero no qual a pessoa se reconhece, àquela identidade que ela construiu socialmente. Então, o uso do nome social foi importante, sim, enfim, no sentido e até mesmo no sentido pedagógico, de se garantir o respeito a essas pessoas nos espaços públicos, mas é necessário que a gente avance no sentido de não termos apenas como o movimento de travestis e transexuais chama, de não termos apenas uma gambiarra, né? Mas que nós tenhamos um projeto de lei, que nós tenhamos aprovado esse projeto de lei de identidade de gênero, para que as pessoas não sejam mais expostas a situações e que elas não mais se deparem com situações de desrespeito e preconceito. Então, quando houver uma comparação entre o nome de registro
e o nome no qual ela se reconhece, pelo qual ela se apresenta socialmente.